Aqui um pré-bonsai de ipê amarelo. Aqui eu fazendo um acabamento com a fresa, que é um corte que foi feito. Esse pré-bonsai era uma muda normal antigamente. E há uns anos atrás alguém já começou a preparar para bonsai, cortou as raízes, colocou num pratinho de plástico mais raso. Mas foi feito vários cortes drásticos nele. Ele só crescia, a pessoa ia cortando e deixando a parte. Ele já floriu. Aqui eu acabei de fazer o acabamento, afundando um pouquinho esse corte para cicatrizar melhor. E agora a gente vai aproveitar que a raiz já está no ponto, já plantar num vaso de bonsai, fazer a estilização. E estou aproveitando que ele está quase despertando, que nós estamos agora no meio de setembro de 2025 aqui em Ribeirão Preto, estado de São Paulo. E nessa época os ipês amarelos alguns já estão terminando a floração e já começam a despertar da dormência, voltar à brotação. Então, antes que rebrote por completo, toda planta que é caduca ou semi-caduca, a gente faz o replantio, o corte de raiz antes de voltar a nova folhagem, porque depois que voltou a nova folhagem, aí esgota a planta e enfraquece a planta se for fazer esse procedimento de replantio, inclusive corte de raízes. Porque agora eu fazendo esse procedimento, ele está sem folha, já mantém ele no sol normal, para ele brotar. E as folhas desse aqui já reduziu um pouco, e as folhas vão continuar, cada ano que a gente fazer desfolha depois, vão continuar a sua redução. Aqui eu não tinha muita opção com ele, mas vamos ver o que dá para fazer, porque ele tinha um galinho só aqui do lado direito, e o resto do outro lado, se eu fosse cortar, ia zerar ele de novo. E para zerar uma planta dessa já com bastante galho, é difícil, né? Teria que começar tudo de novo. E como ele já produz flores, eu resolvi preservar esses galhos. E vamos ver que desenho que a gente consegue tirar daqui. A gente tem que dar uma estudada previamente para ver o desenho mais que fica melhor, mais natural também, porque lembrando que ele é uma árvore de cerrado, uma copa cheia, galhos tortuosos. Então não posso sair do padrão dele para ele não, para quem olhar para o bonsai de ipê falar que está artificial. Ele tem que ser o mais natural possível. E aqui a gente começa por etapas. O galho mais grosso, que era do topo, eu comecei com ele, que é o arame mais grosso. Depois vai os galhos médios, que é o arame médio, intermediário. E por último o galho mais fino, com o arame mais fino. E alguns casos que vai até a quarta etapa ainda, arames mais fininhos, ou quinta etapa para bonsai muito avançado mesmo de copa. Mas geralmente a maioria dos pré-bonsai que a gente está transformando em bonsai é a primeira, segunda e no máximo terceira etapa de aramação da espessura da bitola dos arames. Eu gosto de usar o arame de alumínio, já expliquei por que em outros vídeos, é mais maleável e mais em conta, devido ao fato da gente usar muito, uma quantia muito grande por mês eu uso. Porque praticamente quase todos os dias, de 30 dias do mês, praticamente que 25 dias eu passo fazendo replantio, aramação, e uso muito, algumas centenas de metros de arame por mês. Aqui a gente finalizando essa aramação, é uma palavra que eu creio que ainda não está em dicionário oficial da língua portuguesa. Alguns falam aramação, pode falar aramagem também. O Fabian Tackley, no livro dele de 30 anos, que ele escreveu, acho que em 1995, ele já citava a respeito de aramação ou aramagem, qual seria o termo mais correto para se usar. Então é um ipê que já tem uma certa idade, e ipê dependendo da planta mesmo, nem da espécie, mas a própria espécie também tem que ter um pouco de habilidade, um pouco de conhecimento nas podas para fazer um engalhamento bom. Eu tenho uns aqui que tem 20 anos, mas não consegui fazer engalhamento, aí é da própria planta mesmo. Aqui escolhi um vaso
Ele poderia ir para um vaso mais raso até, mas como é uma planta que tem uns 70 centímetros de altura, exige equilíbrio, e ele tinha mais raiz de um lado, até vamos ver no replantio que ele não vai ficar no centro do vaso redondo, porque ele tinha mais raiz puxando para um lado, e provavelmente ele não foi cultivado para bonsai desde o começo, foi plantado uma muda comum, ou muda que foi coletada. Dá a impressão que foi coletada porque às vezes nasce no canto de um muro, as raízes vêm para um lado só. Aqui a terra do ipê, uma terra bem drenada. Eu uso um pouco de terra granulada, um pouco de casca de pinos, um pouco de caco de telha ou pedrisco, e aqui eu faço questão de usar um pouco da areia grossa, peneirada, sem o pó, pelo menos uns 25, 30%, devido ao ipê ser uma planta de cerrado, e essa areia ela é mais neutra, mais pobre. E devido à outra matéria, ao solo, a casca de pinos, que é riquíssimo, então esta areia vai fazer o equilíbrio do novo substrato. Aqui já estilizei, dá para ver que é um vaso grande, palitei, agora a generosa rega e já vai para o sol o nosso bonsai para rebrotar com plena saúde.